Senhor, o Senhor é o nosso melhor amor. O Senhor é o nosso único amor. Nós nos voltamos a Ti. Senhor, obrigado por essa oportunidade, por esse ajuntamento, por todos os irmãos que estão aqui nos visitando. Senhor, abençoa a nossa comunhão. Se conosco, Senhor. Nós dependemos de Ti. Aleluia. Amém. Moisés falou, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Nesse sentido, essa reunião não é uma reunião para comemorar o fim de ano. Para nós não tem fim de ano, não tem começo de ano. O que conta, né, o tempo que conta, é aquele tempo que nós gastamos com o Senhor. Então, nós precisamos pedir para o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias, de maneira que nós alcancemos corações sábios. E o Senhor, como sempre, é muito misericordioso e Ele tolera todas essas fraquezas nossas, certo? E o Senhor usa essa oportunidade para nos fazer avançar. Então, de forma nenhuma, estamos falando aqui que essa aqui é a última reunião que nós vamos ter dessa natureza. Não. Nós usamos cada oportunidade dessas para nós termos comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, hoje nós chegamos na última mensagem desse reavivamento matinal, cujo tema é curtinho, certo? Ser um vaso para a honra. Um homem de Deus plenamente equipado, ao ser fortificado na graça que está em Cristo Jesus, para cumprir plenamente nosso ministério no ministério único da economia de Deus. Então, que tal todos nós termos esse desejo diante do Senhor, que no ano que vem, numa reunião como essa talvez, a nossa percepção do corpo de Cristo, a nossa percepção da obra de Cristo, a nossa percepção do ministério, né, esteja mais fundamentada. É um bom desejo, né? É uma boa meta, né? Você invariavelmente, quando muda o ano, você fala, esse ano eu vou perder 10 quilos, certo? Pode ser que você perca, mas você acaba achando uns 15, né? A gente está cheio dessas metas, mas que o Senhor nos dê essa meta, que alcancemos corações sábios. Muito bom. Eu vou fazer uma pequena... Irmãos, não se preocupe com o tempo, porque hoje não tem era para terminar, né? Então, é assim, a mensagem, na mensagem 1, eu vou fazer uma revisão muito rápida, tá, disso aqui. A mensagem 1 fala viver na realidade da economia eterna de Deus, para o seu cumprimento, desenvolvendo o hábito de exercitar o nosso espírito, reavivando a chama do nosso espírito dado por Deus. Então, se nós queremos ser um vaso para a honra, nós queremos funcionar nesse ministério único da economia de Deus, nós precisamos viver na realidade da economia eterna de Deus. Qual que é a economia de Deus? Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não na deidade. E para isso, para ele atingir esse objetivo, o que ele tem que fazer? Ele precisa se dispensar para nós.
Fora da dispensação de Deus, você não tem nada. Tudo não... Fora da dispensação de Deus, tudo que nós temos, que não é a dispensação de Deus, não passa pela prova do fogo. E a chave está no exercício do nosso espírito. Nós nunca vamos nos diplomar no exercício do nosso espírito. Aleluia. Reavivando a chama. Isso, irmãos, você precisa fazer. Paulo falou para Timóteo, reaviva a chama do dom que foi te dado por imposição das mãos. Do presbitério, né, ou das minhas mãos, eu esqueci o versículo agora. Né? Isso você precisa fazer. Né? Nós temos que abanar, exercitar o nosso espírito. A mensagem 2 diz que Deus nos chama segundo o seu propósito. Seu próprio propósito. Ou seja, o propósito é dele. Certo? Você precisa abrir mão de todos os seus propósitos e se afinar com o propósito dele. Qual que é o propósito de Deus? É dispensar-se ao seu povo escolhido e redimido, para torná-los iguais a eles em vida e natureza. Parece que eu estou repetindo, né? É isso aí, irmãos. Nós vamos repetir sempre. Tá certo? Mensagem 3. Ser fortificados na graça que está em Jesus Cristo. Quando você vê o propósito de Deus, você se dá conta que você não é suficiente para isso. Isso é muito bom. Porque você se dá conta, nós precisamos nos dar conta que nós não podemos. Por isso precisamos ser fortalecidos na graça que está em Cristo Jesus. Para sermos o quê? Mestres, soldados, atletas, lavradores e obreiros. Isso é muito bom. Né? Cada um desses aqui tem uma qualificação. Nós não vamos entrar nisso aqui agora. A mensagem 4, Cristo destrói a morte e traz à luz a vida e a incorrupção. E nós nos lembramos de Jesus Cristo, o descendente de Davi, ressuscitado dentre os mortos. Então o Senhor, a morte, ela está sempre do nosso lado aqui. As portas do Hades estão aqui também querendo danificar a igreja. O Senhor sabe disso. Né? E esse Senhor, ele toma a iniciativa de destruir a morte. Limpar essa questão para nós. Destrói. E nós temos que saber quem é esse Cristo. Esse Cristo é o Cristo ressurreto. Que ele tem o poder sobre a morte. É desse Cristo que nós nos lembramos. Mensagem 5. Ser um homem plenamente equipado ao inalar e exalar a palavra de Deus como o sopro de Deus. Né? Nós tomamos essa palavra com toda a oração, por meio de toda oração em nosso espírito. Certo? Quanto mais nós fazemos isso, mais os elementos negativos, eles desaparecem. Irmãos, é uma questão de você experimentar isso, tá certo? É uma maneira de nós não temos como viver se nós não inalarmos e nem exalarmos a palavra de Deus, como o sopro de Deus. Como nós carecemos. Todo dia, quando nós nos levantamos, eu estou com a boca seca aqui. Quando nós nos levantamos, todo dia de manhã, nós precisamos inalar o Senhor. Invocar o Senhor. Você pode pôr o pé no chão, mas não levante-se da sua cama sem invocar o Senhor. Volte o seu ser para o Senhor. Mas nós temos que inalar e exalar a palavra de Deus como
o sopro de Deus. Né? Toda palavra ela é soprada por Deus. Aleluia. Mensagem 6. Ser um vaso para a honra e seguir a fé, o amor, a justiça e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então aqui, ser um vaso para a honra. Tudo que o Senhor deseja de nós como um vaso é uma pequena abertura. Nós temos que nos abrir para o Senhor. Como vaso, a característica do vaso, predominante nele, o irmão falou que as 14 epístolas de Paulo podem ser resumidas com 2 palavras: vasos abertos. Então, nós temos que estar abertos ao Senhor. Tá certo? Tudo que o Senhor deseja é que nós nos abramos para Ele. Aí nós nos tornaremos um vaso para a honra. Vaso para a honra. Como tal, nós somos aqueles que seguem a fé, a justiça, o amor e a paz. Segue com quem? Com os que de coração puro invocam o Senhor. E a mensagem 7. O Senhor é com o nosso espírito para ser a nossa graça fortalecedora, nos capacitando a ministrar um ensinamento saudável da economia de Deus. Falando com palavras saudáveis da graça da vida para a edificação orgânica da igreja como o corpo de Cristo. Eu vou ler de novo esse título aqui. O Senhor é com o nosso espírito para ser a nossa graça fortalecedora, nos capacitando a ministrar o ensinamento saudável da economia de Deus. Falando com palavras saudáveis da graça da vida para a edificação orgânica da igreja como o corpo de Cristo. Aleluia. Aí finalmente chegamos na mensagem de hoje, a mensagem 8. O que ela fala? Cumpre plenamente o teu ministério. Cumpre plenamente o teu ministério. O teu ministério. Irmãos, só existe um ministério porque existe uma aliança. O ministério ele existe porque existe uma aliança. Ou seja, está pendurado, a aliança está aqui, o ministério está aqui. O que é essa aliança? Nós sabemos que no Antigo Testamento tinha uma aliança. No Novo Testamento, o nosso Deus, ele já profetizou isso lá através do profeta Jeremias. Depois, se os irmãos tiverem tempo, vocês vão leiam Jeremias capítulo 31, versículos 33 e 34. Lá, como disse um irmão uma vez, está o Senhor se comprometendo conosco. O Senhor fez uma aliança. Essa aliança do Novo Testamento, o Senhor se compromete conosco em 4 coisas. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, está pendurado nessa aliança que Deus fez conosco. Quer você se dê conta disso, quer não. Deus, no passado, ele se comprometeu. Para nós, ele deu 4 coisas. Isso está em Hebreus. Paulo está falando disso, ele abre em Hebreus, capítulo 8, versículos 10 a 12. Eu vou ler aqui. Pois esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente porei as minhas leis, e sobre o seu coração as inscreverei. Eu lhes serei Deus, e eles me serão povo. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu concidadão, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dentre eles. E versículo 12. Pois serei propício para com as suas injustiças e dos seus pecados jamais me lembrarei. Depois, os irmãos leiam a nota explicativa que está no versículo 12, a nota 1. Mas, resumindo essa nota, né, o Senhor se compromete conosco em 4 coisas. São 4 bênçãos prometidas nessa aliança. Irmãos, as promessas de Deus são lastreadas pela sua fidelidade. E a aliança de Deus é lastreada na sua justiça. Então pode ficar tranquilo, que o Senhor fez essa promessa de livre e espontânea vontade, e ninguém pediu para ele, o Senhor não vai prometer nada para nós? Não, o Senhor, ele se comprometeu com isso. Então, 4 bênçãos prometidas na aliança. Isso aqui faz parte do contrato que ele espontaneamente se prontificou a fazer conosco. Primeiro, a propiciação pela nossa injustiça e o esquecimento, ou o perdão dos nossos pecados. O Senhor promete esquecer dos seus pecados. Isso é promessa dele. Segundo, a infusão da lei da vida, pela infusão da vida divina em nós. O Senhor promete infundir em nós, através da vida divina dele, né, a lei, porque toda vida tem uma lei. Então ele, com uma vida mais elevada, ele se infundindo em nós, ele espontaneamente gerou em nós também essa lei que tem um funcionamento automático. Lei da vida divina, infundida em nós. O terceiro, o privilégio de ter Deus como nosso Deus e de sermos o seu povo. Poxa vida, irmãos. Ele prometeu. Então nós temos o privilégio de ter Deus como nosso Deus. E de sermos o seu povo. A vida divina nos capacita a participar no desfrute de Deus em comunhão com Ele. Isso é tudo que o Senhor prometeu para nós. E o quarto, a função, essa vida tem uma função. A função da vida que nos capacita a conhecê-lo segundo a maneira interior de vida. Então, é maravilhoso que o Senhor fez essa aliança conosco. Então, o ministério de que nós estamos falando, ele está em função dessa aliança. Essa aliança. É porque Deus fez essas promessas, então, ele teve que instituir um ministério. Na Bíblia, isso é chamado Ministério da Nova Aliança. Né? Não da letra, mas do Espírito e assim por diante. Nós não vamos entrar nisso agora. Mas eu espero que os irmãos guardem isso. Né? O nosso Deus fez conosco uma aliança. E por causa disso, ele instituiu um ministério. Tudo que acontece nesse ministério é por causa dessa aliança. Muito bom. Agora chegamos nessa mensagem que fala: cumpre plenamente o teu ministério. Aos olhos do Senhor, né, só existe um ministério. Né? Os homens fazem muita coisa por aí, mas aos olhos do Senhor só tem um ministério. É o ministério que edifica o corpo de Cristo. Aos olhos, organismo romano 1, aos olhos do Senhor, lê o organismo romano 1 para mim, irmãos. Aos olhos do Senhor há apenas um ministério. Um só ministério. Falando sobre a necessidade de um substituto para Judas,
Pedro disse que Judas era contado entre nós e recebeu a sua parte deste ministério. Então, os irmãos lendo Atos, nós nos damos conta que na cabeça dos discípulos de então, não existia essa diversidade, né, desses ministérios. Paulo, na cabeça deles, tudo que eles estavam trabalhando ali, né, eles faziam parte de um único ministério. Pedro foi trabalhar com os gentios, né, Paulo foi trabalhar com os gentios, né, e aquilo era um ministério deles. Mas todos eles tinham plena confiança ou a segurança de que eles estavam num único ministério. E assim como está escrito aqui, os apóstolos oraram para que o Senhor lhes mostrasse claramente quem ele havia escolhido para tomar o lugar desse ministério e apostolado. Então aquela obra, aquele trabalho que o Senhor estava fazendo ali, só tinha um ministério. Como usada nos versículos 17 e 25 de Atos, a palavra ministério refere-se ao ministério que leva o testemunho de Jesus. O irmão Watchman, numa viagem para a Inglaterra e Escócia, ele teve um irmão daquela época, contemporâneo dele. Ele era um irmão da Europa, ele é muito famoso. Perguntou para ele qual que é o versículo mais difícil de ser cumprido na Bíblia, ou que ainda não foi cumprido. Ele perguntou para o Watchman. O Watchman respondeu para ele, Efésios 4,16. O corpo edifica-se a si mesmo em amor. Nós estamos trabalhando, nós estamos... tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que nós fazemos é para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que nós fazemos é para a edificação do corpo de Cristo. Não pode ter outro objetivo. Embora os apóstolos fossem 12, seu ministério era único. Seu ministério era somente um. Este ministério, um ministério coletivo no princípio do corpo de Cristo. Certo? Todos os apóstolos levaram a cabo o mesmo ministério de dar o testemunho único do Jesus Cristo encarnado, ressurreto e ascendido, que é o Senhor de todos. Nosso ministério, né? Tudo que nós fazemos, o objetivo deve visar a edificação do corpo de Cristo. Nós não temos outra obra. O que acontece? Os irmãos, o Senhor levantou apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres. Esses irmãos, que são irmãos especialmente dotados pelo Senhor, né? Eles estão aí na nossa frente e eles estão nos aperfeiçoando. Eles nos aperfeiçoam para nós edificarmos o corpo de Cristo. Eles diretamente não edificam o corpo de Cristo. Nenhum cooperador, por mais potente que ele seja, ele consegue fazer isso. Porque o Senhor, que é o cabeça do corpo, ele decidiu que ia ser desse jeito. Ele levanta mestres, doutores, evangelistas, pastores e mestres, essas 5 categorias. E esses irmãos nos aperfeiçoam e nós edificamos o corpo de Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Quer você acredite ou não. Mas eu estou, sim, você está edificando o corpo de Cristo. Eu espero que você edifique a vida toda o corpo de Cristo. Nunca edifique a sua obra. Nunca edifique nada pessoal. Tenha sempre a consciência do corpo. Né? Você vai ser protegido. Em 2 Coríntios 4,
Paulo diz, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedida, isso aqui é importante, né? Paulo se deu conta disso. Segundo a misericórdia que nos foi concedida, não desfalecemos. Né? Precisamos ir ao trono da graça para achar misericórdia. Né? Que o Senhor nos dê da sua misericórdia. A nossa porção, né? Todos nós temos a nossa porção. Isso é uma realidade orgânica por ser membro do corpo de Cristo. Se nós somos membros do corpo de Cristo, nós temos essa realidade. A realidade orgânica do corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma porção de Cristo que ninguém mais tem. Irmão, a gente fala isso, você acha que nós estamos falando para fazer média. A sua porção, eu não tenho. A minha porção, você não tem. Coube ao Senhor, ouve por bem ao Senhor, temperar o corpo dessa maneira, coordenar o corpo dessa maneira, de tal forma que todos nós, cada um de nós, temos uma porção. Você acredita nisso, irmão? Você notou que quando eu li aquelas promessas de Deus lá, é só Deus fazendo? Ele promete não te perdoar, ele promete esquecer dos seus pecados, ele promete que vai te dar a vida dele, ele promete que isso e promete aquilo. E onde? Você já viu o contrato onde só tem a parte A? Só Deus prometendo, você não entra com nada? Irmão, nós precisamos entrar com o nosso amém. Sim, Senhor. Amém. O Senhor fala que nós vamos edificar o corpo de Cristo. Eu preciso crer nessa palavra. Irmãos, é o mínimo que nós podemos fazer. O Senhor vem, faz tanta promessa e você não pode ficar impassivo. Não pode ficar impassivo. Ele espera de nós uma reação, que é crer na palavra dele. Crer na palavra dele. Então, aí você crê que você tem uma porção que ninguém tem. Então você não se atreve a ocultar essa porção. Você se dá conta que você é importante para a edificação do corpo de Cristo. E você começa a funcionar. Você começa a funcionar. E a sua vida, ela começa a desabrochar. Você começa a exercitar o seu espírito. Você chega na reunião, você consegue orar. Você imagina uma oração de oração, 8 irmãos só na reunião de oração, e tem uns que se permitem ficar fechado do começo ao fim da reunião. Ó Senhor, hoje é dia de uma festa especial, não é dia de falar palavras duras, mas irmãos, por favor, só tem 8 irmãos na reunião, tenha dó. Se você não tem dó de você, tenha dó dos outros. Né, irmão Antônio? Ora, nem que for 2 palavras. Senhor, amém. Pronto. Essa é a sua porção. Mas use o seu espírito. Exercite o seu espírito. Exercite o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Quando somamos todas as porções, temos este ministério, que é o ministério neotestamentário. É isso aí. Com o Senhor é muito simples, irmãos. Você já prestou atenção nisso? O Senhor é uma aliança, ele tem um ministério, certo? Ele tem um corpo. É assim, tá certo? Nós temos a nossa função para cooperar nesse único ministério. Não omitamos, não vamos omitir a nossa função, que o Senhor possa despertar a cada um de nós. Os muitos ministros têm um único ministério. O ministério da nova aliança, para o cumprimento da economia neotestamentária de Deus.
O cumprimento desse ministério é levarmos a cabo a nossa porção. A porção que cabe a você, você precisa levar ela a cabo. Você não pode esperar que eu venha fazer isso. Todas as obras dos apóstolos são para levar a cabo esse único ministério, ministrar Cristo às pessoas para a edificação do seu corpo. Aleluia! A nossa comunhão com os irmãos deve ser marcada por uma coisa: ministrar Cristo. Ministrar Cristo. Todas as obras dos apóstolos são para levar a cabo esse único ministério, ministrar Cristo às pessoas para a edificação do seu corpo. Segundo aos Coríntios 3:6 nos diz que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. A suficiência não vem de nós, vem do Senhor. Quando você se depara com esses versículos, ou talvez com uma palavra como essa, você tem a sua porção e essa porção só você pode fazer. Você tem 3 frases que seguem isso daí. Não, você se dá conta que você fala, bom, essa é a palavra do Senhor, amém. Os irmãos estão falando que eu preciso exercitar o meu espírito. Amém. Amém. Aí, qual que é a segunda palavra? Eu não consigo. O senhor está certinho de falar isso, mas só que eu não consigo. Qual que é a terceira frase? O senhor fala para você, eu sei. Eu sei que você não consegue. Deixa que eu faça por você. A melhor coisa que você pode fazer é essa oração. Senhor, eu não consigo. Que isso, irmão, livra todos nós de você colocar sua mão no negócio. Deixa o Senhor. Você quer fazer? Você pode causar um estrago muito grande, mas deixa o Senhor fazer. Ele faz. Como diz o irmão, amado irmão, ele é bom nesse negócio de ser Deus. Ele é bom nisso. Deixa por conta dele. Tá certo? O Senhor sabe do que precisamos passar para nos tornarmos um ministro da nova aliança. Ele está nos aperfeiçoando para o benefício do corpo. Então, tudo que acontece conosco, irmãos, não é uma coisa aleatória, sabe? Não é uma coisa que vem do acaso. Pode ser que o seu vizinho seja, mas você, que é um escolhido por Deus, não caia um fio da sua cabeça, de cabelo da sua cabeça, se o Senhor não autorizar. Então nós temos que aprender a descansar no Senhor. Não é fácil falar isso, não é fácil. Eu sei que é fácil falar, mas na experiência nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Ele está nos aperfeiçoando. Tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Todas as coisas, é lá, né, que fala isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo, daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos crer nessa palavra. Mesmo que você não goste do que está acontecendo, você precisa orar para o Senhor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não estou vendo qual que é o bem aqui, mas o Senhor falou, eu me rendo a isso. Essa tem que ser a nossa atitude. O Espírito, a expressão final do Deus triuno processado, dispensa a vida divina, o próprio Deus, aos crentes e apóstolos, tornando-os ministros de uma nova aliança. Então, o que nos torna ministro é a dispensação da vida de Deus, que é o próprio Deus. Aleluia. Portanto, o ministério deles é com essa palavra. Se você não grifou ainda no seu esboço,
Grife. Portanto, o ministério deles é constituído. Sublinhe essa palavra. Constituído. Com o Deus triuno da vida, por meio do seu Espírito que dá vida. Aleluia. O ministério nosso é constituído, não é com 15 anos de seminário que você fez. Tá certo? Não é. O seu ministério não é constituído quantas vezes você leu a Bíblia. Não é constituído por quantos livros você leu. E eu não estou aqui de forma alguma dizendo que você não deve ler. Mas eu estou falando que a constituição é com a vida divina. Por que você lê? Porque você lendo, você tem um canal para ganhar mais dessa vida. Você lê, você se toca com aquilo, você toca o Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. E o Senhor usa essa oportunidade, através daquela leitura que você fez, de te tocar. Né? É por aí. Portanto, o ministério deles é constituído, tá certo? O que foi constituído em você, ele está nos constituindo com Deus triuno, com sua vida e natureza. A sua pessoa, aqui agora a gente está falando de Paulo. Né? O ministério de Paulo era a própria pessoa de Paulo. Ele se tornou um ministério. Sou grato àquele que me fortalece, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando Deus designa alguém, Ele supre. O Senhor é aquele que nos chamou, cada um de nós. Acredite, o Senhor supre você em toda a sua necessidade. Nesse versículo, Paulo não diz, ele me designou ao meu ministério. Mas ele fala, Paulo diz que o Senhor o designou para o único ministério, o ministério neotestamentário coletivo. Todos devemos louvar o Senhor. Louvar por sua misericórdia e graça. Deus nos colocou no ministério coletivo que edifica o corpo de Cristo. O irmão aqui que compartilhou essa mensagem, ele fala, quantas vezes você louva ao Senhor? Né? Quantas vezes você louva ao Senhor? Às vezes é mais fácil até orar, né? Mas experimente, irmãos. Experimente louvar ao Senhor. Tem um hino nosso que fala que louvor é melhor que lamentos. É melhor você cantar um pouco de vez em quando. Louvar o Senhor. Quem está alegre, canta. Certo? Quem está alegre, canta. Eu sou suspeito de falar. Certo? Embora os versículos... Isso aqui, então... eu esqueci de falar. Esse algoritmo romano 1 aqui é para deixar claro que existe apenas um único ministério. Acho que deu para ficar claro. Ó Senhor Jesus. Agora, Romanos 2. Aqui fala que esse ministério também é pessoal. Embora... leiam agora Romanos 2, irmãos. O ministério também é pessoal. Atos 20 e 24 refere-se ao ministério pessoal de Paulo, porque ele fala do ministério que ele recebeu do Senhor. O ministério nesse versículo é um ministério pessoal. Na verdade, ele fala de duas coisas aqui. Ele fala da corrida dele e fala do ministério. E esse contexto aqui é muito rico, Atos 20. Se os irmãos estão lembrados, aqui ele estava em Mileto, e mandou chamar os presbíteros de Éfeso para ter comunhão com eles. Aquilo lá, aquele texto ali é para você se emocionar. Né? Pessoas que nem eu, assim, mole que nem eu, chora fácil.
lendo aquele relato de Paulo. Paulo falando para os irmãos, vocês sabem que com lágrimas admoestei cada um de vocês, nunca deixeis de vos anunciar todo o desígnio de Deus, etc, etc. Mas eu temo que depois da minha partida surgirão no meio de vós lobos. Olha, ele estava falando com os irmãos ali, e entre eles se levantaria lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Poxa vida! E vocês nunca mais vão ver meu rosto. Os irmãos choraram com Paulo. Aquilo lá é muito forte. E é nesse contexto aqui, é que Paulo fala que, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que termine a minha corrida, ou carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar solene testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, nesse contexto é que Paulo falou para isso. O ministério de Paulo era ele mesmo. E Cristo havia... Desculpa, irmãos. O ministério de Paulo era ele mesmo. Ele e Cristo haviam se tornado um só. A pessoa de Paulo era seu ministério. O irmão Atmoni ficou 20 anos preso, né? Naquela cadeia, prisão comunista. Mesmo preso, né, o ministério dele, a obra dele, a pessoa dele, que era aquele ministério, né, os frutos continuaram a serem distribuídos, continuaram a ser propagados, porque ao Senhor tinha trabalhado algo naquele homem ali. Então, em nós, irmãos, o Senhor quer fazer isso. Que a nossa pessoa seja o nosso ministério. Você não fala emprestando palavras, que nem aquele que, coitado, que lá, eu te esconjuro em nome de Cristo a quem Paulo prega. Você já sabe da história, né? É você, a coisa é com você mesmo, é comigo mesmo. Você viu o irmão fazer, deu certo, você vai fazer, vai fazer. Nem palavra que você viu o irmão compartilhar, eu gostei desse negócio aí. Eu vou pegar essa palavra e vou falar, tem irmãos de Limeira aqui? Tá aqui. Eu vou para Limeira, segunda-feira, eu vou lá repetir. Funciona, irmãos? Não funciona. Você tem que estar constituído. E o Senhor tem que ter autorizado você a ir para Limeira. Não é assim. Não é porque você conhece o Novo Testamento, você já leu 37 livros, né? E você acha que você está qualificado para ir visitar Limeira. Não é assim que as coisas funcionam. Atos 21:19 refere-se definitiva e claramente ao ministério pessoal de Paulo. E tendo-o saudado, contava uma por uma das coisas que Deus fizera entre os gentios mediante o seu ministério. Colossenses 4:17, cuida do ministério que recebeste do Senhor para que o cumpras. Aqui ele está falando com Arquipo, era filho de um irmão de Colossos, né, para que cumpra o seu ministério. Então esse irmão, né, tinha um ministério e Paulo falou para ele, olha, cuidado para cumprir. Timóteo cumprir plenamente, entender. Em 2 Timóteo 4:5, Paulo encarrega Timóteo de cumprir plenamente o seu ministério. Timóteo cumprir plenamente o seu ministério era ele preencher a medida completa do seu ministério. Esse ministério denota o ministério da palavra, que é ministrar Cristo em todas as suas riquezas para pecadores e crentes, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Esse ministério é extremamente necessário para combater a propensão ao declínio, conforme profetizado em 2 Timóteo 4:3 e 4. Nós não precisamos falar, irmãos, da situação que está rodando, né, ao nosso redor. Que o Senhor nos guarde. Eu tenho orado para o Senhor, né,
Eu vejo acontecer com tantos irmãos que eu considerava alguma coisa e rodaram todos. Então eu peço para o Senhor ter misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos irmãos que estão se reunindo conosco, porque esse negócio não é brincadeira, irmãos. Nós estamos aqui e nós devemos permanecer firmes diante do Senhor. Eu estou muito feliz com aquilo que o Senhor está fazendo. Estou muito feliz com os irmãos que o Senhor tem colocado na nossa frente. Eu estava tendo comunhão com o irmão esses dias. Você pode até se esforçar, né? Mas você não vê neles aquela intenção oculta de querer abocanhar uma obra, abocanhar uma região. Não existe esse negócio, irmãos. Não existe isso, né? Então que o Senhor nos preserve. Mas a propensão contínua para a queda, ela está acompanhando, está batendo na porta aí. Batendo na porta. Então orem, irmãos. Orem pelos irmãos. Orem por todos os irmãos que você considera que irmãos que estão responsáveis, que estão viajando por aí, para que o Senhor guarde esses irmãos. O Senhor guarde esses irmãos. Guarde a nós, né? Nesse sentido, esse ministério que nós estamos seguindo, né? Nós estamos envolvidos com ele, né? Nós consideramos um ministério para a edificação do corpo de Cristo. Nós não temos tempo, eu não tenho tempo, de ir atrás de mais nada. Você pode me chamar de estreito, de restrito, de bitolado. Eu nem jantei ainda hoje, de tão preocupado que eu estou com isso. Porque se você pensar isso de mim, certo? Isso, irmãos, isso não me afeta em nada. Eu estou com a minha consciência tranquila, certo? O dia que eu tiver tempo de ler tudo que eu tenho para ler, aí eu leio as outras coisas, por questão de coerência, certo? Eu não consigo. Agora, tem alguma coisa contra você ler qualquer outra coisa? Mas lógico que não. Quem sou eu para abrir a boca? Eu estou falando da minha experiência. Admiro mesmo. Irmãos que conseguem, eu conheço vários irmãos, eles fazem estudo comparativo das religiões, isso, aquilo. Meu Senhor do céu, eu não consigo ler. Olha que eu leio, irmãos. Não porque eu sou tão bom assim, é porque eu estou sendo colocado numas tarefas e tem que revisar isso, revisar a tradução, e sou obrigado a ler. Né? Coloca lá o bendito do computador, lendo, fico ouvindo e lendo a comparação. Então eu tenho bastante, graças ao Senhor, eu tenho muito contato com a palavra de Deus. Mas eu não tenho a menor intenção de abrir uma outra literatura e começar a ler. Não dá tempo, só isso. É simplesmente, esse é o problema. Eu acho que eu vou parar de falar aqui, porque não vai terminar às 8 horas da reunião? A janta? Eu tentei, mas não deu. Deve haver, olha esse item aqui, ó, F. Deve haver o mesmo falar sob diversos ângulos. Isso é muito rico. Os próprios 4 evangelhos estão baseados nisso. Mateus apresentou o Senhor como o quê? Cadê os jovens? Rei. Marcos apresentou o Senhor como o quê? Servo. E Marcos tem a genealogia do Senhor? Oh, vocês estão bons. Certo? Depois Lucas apresenta o Senhor como um homem adequado. Tá certo? E João apresenta o Senhor como Deus. É por esse motivo que nem João e nem Marcos apresentam a genealogia. Ninguém está interessado na genealogia de um servo e Deus não tem genealogia. Não tem começo e não tem fim de dia. Mas a riqueza da pessoa do Senhor foi apresentada em 4 ângulos diferentes. É impressionante isso.
a palavra que nós temos é muito rica. Uma vez o irmão Sherman falou, nós só falamos a economia de Deus, apenas em ângulos diferentes. E agora nesse esboço aqui, 10 anos depois, eu estou vendo a palavra que ele falou, ângulos diferentes. É isso aí, irmãos. Toda a mensagem que nós falamos, o que fala? A economia de Deus. Você pode não ir para a reunião. Aí você pergunta para sei lá, para alguém. Você foi na reunião? Foi. O que o irmão falou? Ele vai falar. Ele falou sobre a economia de Deus, né? Acaba sendo uma segurança. Então, irmãos, nós não temos outro falar. E eu não tenho a menor intenção de ter outro assunto para falar que não a economia de Deus. Apenas com ângulos diferentes. Mas o cerne está lá. Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Para atingir esse objetivo, ele precisa se dispensar para nós. Nós temos uma linha central da Bíblia. Você nunca deve abrir mão disso. São 7 pontos. Olha lá, vamos cantar um jovem aí. Primeiro, fala sobre a palavra de Deus, cuja estrutura é o Deus triuno, que tem uma economia, cujo item principal é o Cristo todo inclusivo. Estamos no quarto. E agora? Eu vou. É uma frase que o irmão deu uma vez numa conferência. É a palavra de Deus, cuja estrutura é o Deus triuno, que tem uma economia, cujo item principal é o Cristo todo inclusivo, que se tornou o Espírito que dá vida, que é a essência do corpo e que se transforma na Nova Jerusalém. Ou seja, nós não temos outra coisa. Nós falamos sobre Cristo, sobre o corpo de Cristo, sobre o Espírito, sobre a Nova Jerusalém, o Deus triuno, a palavra de Deus. Nós não temos outra coisa. Se um dia alguém vier aqui falar coisa diferente dessa, irmãos, não aceitem. Nós não podemos. Qualquer coisa que fala fora disso pode ser até boa, pode ser até legítima, mas ela não faz parte da linha central da Bíblia. Você não tem tempo para perder tempo com folhas e ramos. As folhas e ramos são boas? São. Embelezam? Embelezam. Mas sustenta? Não. Quem sustenta é o tronco. E nós estamos aqui falando sobre esse tronco. De vez em quando nós falamos sobre alguns assuntos secundários que são necessários. Mas nós não podemos perder de vista a nossa visão, irmãos. Nós estamos aqui para edificar o corpo de Cristo. Toda a palavra que nós falamos, ela visa edificar o corpo de Cristo. Não tem outro objetivo. Então, que o Senhor nos abençoe. Né? Que o ano que vem, no final do ano que vem, se o Senhor permitir que nós estejamos aqui, nós tenhamos mais do conteúdo dessa palavra. Louvado seja o Senhor. Constituídos, isso.